Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 155, que vai ao ar no domingo, dia 27 de novembro de 2022. Eu peço desculpas, mas eu estou acometido da minha famosa sinusite. Essa semana eu fiquei bem ruim da minha famosa sinusite, por isso que eu estou afastado das redes sociais, tenho postado muito pouco. Não teve ontem nem a minha famosa caixinha de perguntas que eu sempre coloco aos sábados lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, corre lá no meu Instagram, @GabiQuintanilha, @GABQuintanilha. Mas eu não deixaria de fazer o Tributologia. Para eu deixar de fazer o Tributologia significa dizer que eu estou realmente impossibilitado de falar. Como apesar de totalmente congestionado, a minha voz ainda está aqui, vamos falar de direito tributário, sim. Vamos falar de um assunto muito interessante, que foi o julgamento pelo STF do recurso extraordinário 841979. Recurso extraordinário 841979. Esse recurso extraordinário abrangeu o tema 756 da repercussão geral, tema 756. A data do início foi no dia 18/11, a data do fim foi no dia 25 de novembro, portanto, na última sexta-feira, né? Ainda tem sido pouco comentado, mas eu queria comentar logo esse recurso, porque ele realmente trouxe uma visão do STF acerca do direito ao creditamento de PIS e COFINS. Bom, sabemos que as contribuições para o PIS e para a COFINS, elas incidem sobre duas modalidades, regime cumulativo e regime não cumulativo. No regime cumulativo, via de regra, estão aquelas empresas que apuram imposto de renda no regime do lucro presumido, pagando então 3,65% a título de PIS e COFINS sobre o seu faturamento, né? Já as empresas que apuram imposto de renda no lucro real, essas empresas recolhem PIS e COFINS na alíquota de 9,25%. Em compensação, elas têm direito a se creditar, elas têm direito ao creditamento dos insumos, né, utilizados naquela prestação de serviço. O STJ já havia decidido, né, lá no recurso especial 1.221.170 de relatoria do ministro Napoleão, que efetivamente o direito ao creditamento ele deve se dar quando houver a essencialidade daquele insumo para a entrega do objeto da sociedade. Ou seja, se o insumo for essencial, ele dá direito a crédito. Inclusive, esse recurso especial, eu estou falando do especial, ele nos ensinou como aplicar o direito ao creditamento, de forma bastante genérica, levando várias discussões para o judiciário, mas pelo menos com algum tipo de padrão, né? O padrão era a subtração. Então, primeiro eu vou olhar se há a subtração daquele insumo. Se aquele insumo for subtraído, o objeto final da sociedade, da empresa, ele vai ser prestado? O objeto social vai ser entregue? Se o objeto final for entregue, aquele insumo não é originário de crédito, fonte né, do crédito, porque efetivamente ele não é essencial. O insumo só dá direito a crédito se for essencial. Então, você deve usar o critério da subtração. Tirou aquele insumo, não entrega o objeto final ou prejudica a entrega do objeto final da sociedade, aí realmente você vai ter o direito ao creditamento. E o que o STF veio falar sobre o assunto, né? Esse recurso extraordinário, 841979, tema 756, da repercussão geral, foi de relatoria do ministro Dias Toffoli, tá? Relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, nesse caso, o ministro Dias Toffoli foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? O voto, né, do ministro Dias Toffoli, enfim, no sentido de... foi 100% acompanhado. 100% acompanhado pelo Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fux. Nunes Marques tem uma pequena diferença, né? Gilmar Mendes também acompanhou, André Mendonça também acompanhou. Estou olhando aqui o site do STF agora. Lewandowski também acompanhou, o ministro Rosa Weber também acompanhou. E o ministro Fachin acompanhou a divergência
do ministro Barroso, né? O Barroso ele acompanhou o voto do Toffoli com relação ao reconhecimento da autonomia do legislador ordinário para tratar da não cumulatividade. E ele reconheceu que o conceito de insumo não deve estar na Constituição, cabendo à legislação infraconstitucional tratar do assunto. Então ele acompanhou nesse ponto. Ele só divergiu, né, no tocante ao artigo 31 da Lei 10.865, considerando esse artigo 31 da 10.865 inconstitucional quanto aos contratos de locação e arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. Então, efetivamente, naquele caso ali, ele entendeu que o conceito de insumo é um conceito infraconstitucional. Quem tem que definir o insumo é a legislação infraconstitucional, não é a Constituição, mas especificamente ele tratou ali da inconstitucionalidade do artigo 31 da 10.865. Mas efetivamente ele foi voto vencido. Então, o entendimento preponderante, né, foi com relação à não cumulatividade plena, né, foi um 11-0. Foi 11-0. O direito à não cumulatividade plena foi rechaçado pelo STF, que deixou claro que é possível a legislação ordinária limitar, sim, o direito ao acreditamento. Em compensação, o STF não mudou o entendimento do STJ, né? Qual foi o tema fixado pelo STF? O tema 756 fixado foi o seguinte, tá lá no site do STF: o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e à COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência da repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo, referente ao artigo 3º, inciso 2, das leis 10.637 e 10.833, e sobre a compatibilidade com essas leis da IN, da Normativa da Receita 247 e da IN 404. Ou seja, fica bem claro que a repercussão geral não se aplica ao entendimento que já foi adotado pelo STJ. Então, o que vale hoje é o entendimento do STJ. Então, Gabriel, nós perdemos? Não. Foi 11-0 só para dizer o seguinte: olha, a não cumulatividade não é plena. Você não pode tomar crédito de tudo. A legislação ordinária, ela pode efetivamente limitar o conceito relativo à não cumulatividade. Tá? E a legislação infraconstitucional já limita. Lá no artigo 3º, inciso 2 das leis 10.637 e 10.833. Esse é o entendimento que prepondera hoje. Já existe essa limitação, assim como já existe a decisão do STJ, né, garantindo o direito ao crédito de PIS/COFINS dos insumos, né, dos insumos. Por quê? Porque o STJ já entendeu que efetivamente, lá em abril, né, foi abril, deixa eu só lembrar o mês aqui porque eu posso estar errado, né, foi em abril de 2020, 2019, enfim, não interessa o ano, foi no julgamento do recurso especial 1.221.170, tema 779 de recursos repetitivos. 1.221.170, tema 779 de recursos repetitivos. Lá ficou claro, o entendimento adotado pelo repetitivo no STJ foi: o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ponto. Esse é o entendimento que vale hoje, depois do julgamento do tema 756 pelo STF. Então, hoje, o entendimento que vale é o tema 779 dos recursos repetitivos. Então, efetivamente, nada mudou. Nada mudou. Não é para se desesperar. Gabriel, perdemos. Não, não perdemos. Só não temos direito a não cumulatividade plena, né? Como efetivamente o STJ já havia entendido. Então a gente vai continuar com o entendimento que já havia sido adotado anteriormente, sem essa de, perdemos. Não, não perdemos nada, gente. A gente vai continuar tendo que provar no judiciário que aquele insumo ele era necessário, que aquele insumo ele era fundamental, que aquele insumo ele era relevante para a prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias. Se aquele insumo não era essencial, se eu subtrair e não prejudicar,
não é insumo que vai dar direito a crédito. É isso. A lógica continua a mesma, o resultado continua o mesmo com relação ao entendimento do STJ lá no tema 779. Beleza? Então, sem essa de ficar, meu Deus, perdemos, não perdemos, só foi mantido aquilo que a gente já tinha ganho lá atrás. Se a gente festejou o tema 779, por que agora a gente vai ficar triste porque o tema 779 foi mantido? Não, deixa ele lá, que por enquanto tá bom. Galera, é isso. Esse foi o tema da tributologia de hoje. Peço desculpas aí, eu tô me concentrando aqui para não tossir, me concentrando aqui para manter uma respiração mínimo razoável, mas falar congestionado é um pouco difícil. Muito obrigado pelo carinho de vocês semanalmente. Muito obrigado, espero que você goste. Se gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe. O assunto é super novo, vai fazer diferença para muita gente, né? E se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho quando tiver vídeo novo para você receber a notificação, tá? Um beijo enorme para vocês e nem no meio da Copa o Tributologia para. Vamos junto, galera. Vamos juntos, porque ainda tem muito 2022 para a gente debater, para a gente discutir direito tributário. Até o próximo Tributologia, até semana que vem. Tchau, tchau, galera.